Pela visão imuno-expert, a gente estava falando de imunologia como a quarta camada funcional de proteção à pele. Como é que funciona a escama? Quer dizer, por que a escama não é um problema? Ela, na verdade, pode ser parte da solução, quando a gente pensa imuno-expert. Omar, você vai estar errado se você acha que a hiperceratose folicular é o problema da acne. Ou que a tétrade de oclusão folicular é o problema da hidrosadenite. Se você ainda acredita que hiperproliferação é o problema da psoríase ou que a perda de barreira cutânea é o problema da dermatite atópica, eu quero te dizer que você está errado. Você não tem... Você parou no tempo. E eu dei 4 exemplos que eu acho que talvez os mais novos, eu não sei como é que eu digo os detalhes agora, mas na época que a gente estudou, eram as verdades, não eram as verdades? Mudou. Na época que a gente estudou, não. Até pouco tempo atrás eu dava aula de dermatite atópica falando isso. Né? E isso mudou nos últimos 5 anos, 6 anos. Né? Então, eu queria trazer o exemplo da psoríase, que é uma das doenças que eu estudo mais, junto com a acne, talvez, tal. Vamos lembrar as fases da psoríase. Tinha aquela fase proliferativa em que a gente percebia descamação, percebia que tinha uma hiperproliferação, isso desde a descrição lá do Whelan, né, na categorização das lesões, né, e das doenças de pele. E isso foi comprovadamente hiperproliferativo. A gente está falando de uma redução de 21 dias para 7, né, 3 vezes mais rápido do que a proliferação normal. E aí, lá na década de 50, final da década de 40, a gente usa um antimetabólico para pessoas com artrite, dentre elas pessoas com artrite psoriásica, e aí essas pessoas com um antimetabólico, que era a aminotriptina, deixa eu pegar o nome aqui, né? Aminopterina, que é o precursor do metrexate, a versão de onde veio o metrexate, melhorou absurdamente a psoríase. Então a gente teve uma validação, né? Proliferava muito, antimetabólico, parou de proliferar, resolveu o problema da psoríase. Só que isso não acontecia de forma sistemática, isso acontecia nos casos, outros respondiam bem, outros respondiam mal, e hoje a gente sabe, né, que o metrexate tem uma ação imune absurda, é um imunossupressor com múltiplos pontos de ação. Aí a gente teve uma segunda fase da psoríase, em que a gente tem uma caracterização do infiltrado, a gente começa a valorizar o linfócito T, a gente percebe que você tem diminuição dos linfócitos T helper na pele, diminuição dos linfócitos T helper no sangue. Tem estudos que mostram correlação espacial entre o linfócito T helper e as células dendríticas. Então já é o início, né? Ainda não tínhamos o conceito de sinapse imunológica. A gente está falando início da década de 80, a gente não tem. Já na década de 90, a gente já sabe que queratinócito se comunica por citocina. Pessoal, década de 90 que a gente descobre que queratinócito se comunica por citocina. Foi na década de 90 que a gente descobriu o rolamento de neutrófilo, todos esses VCAM da vida, essas coisas todas relacionadas a endotélio, tráfego, né, do sangue para o tecido. Porque eu acho legal, né, a gente trazer contextualizar tempo. É pouco tempo para cá, é muito pouco tempo. Década de 90 você estava na faculdade, já estava Eu formei em 90. Medicina. Eu formei em 90. Então, essas descobertas aconteceram com o Omar formado. Olha a importância de você não parar de estudar. Se você tivesse parado naquele momento, você não ia ter a menor ideia do que a gente estava falando aqui hoje. E Fábio, eu estava lendo uns artigos mostrando que o microbioma, essa primeira camada mais externa, hoje se considera que ele não só ocupa o locus, o espaço, porque o que a gente ouvia falar é que o microbioma, uma bactéria benigna, né, ela ocuparia o espaço e com isso ela não deixaria a bactéria patogênica penetrar na pele. Mas parece que é bem mais do que isso. Parece que há uma sinalização do microbioma para o sistema imune da pele, para o SALT, o tecido associado à pele, meio que interagindo e, em alguns momentos, coordenando a resposta imune quando existe uma infecção agressiva. Entendeu? O microbioma é parte da resposta imune. Isso é bem legal, né? Você quer ver um exemplo que a gente tem? Lembra do lugdunensis, né, que a gente comentou. O lugdunensis, ele gosta de virilha, ele gosta dessa região que
áureos não gosta. Pessoas que usam muito antibiótico, onde o áureos começa a frequentar? A virilha. Então, vai mudando toda essa dinâmica, né? E a gente vai descobrir muito ainda sobre isso. Mas voltando à psoríase, na década de 90 foi quando apareceu o HIV e casos de psoríase grave HIV. Foi quando a gente descobriu imunossupressões começaram a ficar mais frequentes e principalmente com o uso de anticorpos monoclonais que começaram a funcionar mais ou menos. Nessa época a gente tinha um PASI 20, Omar. Até que de repente um paciente com doença de Crohn foi tomar infliximab e a psoríase dele melhorou pra caramba. E aí a gente muda de padrão e a gente fica entre PASI 50 e PASI 75. Né? E aí é a fase onde a gente se encontra agora, em que a gente tem imunobiológicos focando principalmente em interleucina 17, interferon, interleucina 36. E isso na psoríase. De forma genérica, isso aconteceu com todas as doenças. Então você vai ver acne. A acne tem lá, né, as 4 fases da acne. Hoje a gente sabe que a hiperproliferação ela vem depois da inflamação, que vem depois da alteração sebácea, que vem depois da mudança desse sebo pelo Cutibacterium. A gente tem um vídeo falando sobre isso já no nosso canal. Então, se você acha que hiperproliferação começa, não, ela é uma consequência de todo esse processo. Então a gente sai da fase de proliferação, entra na fase de paradigma TH1, TH2, a gente sabe que não é mais só isso. Às vezes você tem até doença que tem os dois, dependendo do momento, tá mais um ou tá mais outro. A própria dermatite atópica, né? Tem o 2, tem o 1, né? Exatamente. Tem quadros que são psoriasiformes, né? E você fala assim, caraca... Não, e a doença é muito crônica, muito espessa, com muita escama. Você tem até um predomínio de perfil TH1 em alguns momentos, apesar de que a doença em si é perfil TH2, né? Não, e acaba que o fenótipo vai batendo um pouco com imunopatogênico, né? Vai batendo, né? Aí você tem o conceito que a gente vai discutir um pouquinho mais, que são as doenças autoinflamatórias, e aí, por fim, a gente vê todo esse crosstalk entre sistema imune, queratinócito, queratinização. Eu acho que eu queria finalizar esse bloco trazendo o seguinte conceito. O sistema imune se comunica com os queratinócitos. E essa comunicação vai acontecer em algumas situações. Vocês já se perguntaram por que às vezes eu tenho inflamação com escama e por que em outras vezes eu tenho inflamação sem escama? Vai depender do perfil inflamatório. Tem perfis inflamatórios que conversam com o queratinócito. Se conversar com o queratinócito, ele vai reagir de alguma forma. E uma das formas da gente perceber isso é através da descamação. Então, essa é o momento Immuno-Expert.